pelo solo que me criou. Meus irmãos moçambicanos, a todos vocês que ao longe vivem seus dias na paz, que por aqui tanto se busca, gravo-vos estas palavras que não são apenas um relato, mas um testamento do meu coração, um testamento da minha escolha e do meu juramento. Hoje eu quero falar sobre o porquê eu escolhi estar nesta luta, porque eu vesti esta farda com orgulho e aceitei o peso da responsabilidade que ela carrega. Muitos olham para nós, soldados, e pensam que escolhemos a guerra, mas a verdade é que a guerra não foi a nossa escolha. O que escolhemos foi defender aquilo que nós amamos, e o que nós amamos chama-se Moçambique. Desde criança, aprendi que a vida é feita de propósito, que todo homem nasce com uma missão, e a minha missão foi traçada por Deus bem antes de eu conhecer o campo da batalha. Em Eclesiastes 3:8, a Bíblia nos lembra o seguinte: há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Hoje, infelizmente, eu vivo tempo de guerra, mas meu coração está plantando na esperança do tempo de paz. Eu aceitei estar aqui neste chão vermelho porque alguém precisa se levantar quando as sombras ameaçam cobrir a pátria. Escolhi estar aqui porque entendi que o silêncio da covardia é a semente da destruição, e se eu não lutasse hoje, talvez amanhã não houvesse mais Moçambique para os filhos que virão. Jesus nos lembra ou nos deu o maior exemplo de coragem e entrega, quando mesmo sendo filho de Deus não fugiu da cruz. Ele sabia do sofrimento, sabia do peso, mas ainda assim disse: ninguém tira a minha vida, eu dou por minha própria vontade. João 10:18. Eu escolhi esta vida de soldado não porque amo a guerra, mas porque amo a minha pátria, porque amo o meu povo e a minha fé. E se for preciso dar a vida por eles, que assim seja, porque não há maior honra para um homem que morre por aquilo que acredita. A cada amanhecer, quando o sol nasce sobre estas terras, lembro-me das palavras de Salmo 144:1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a planeja e os meus dedos para a guerra. É Ele quem me fortalece, não apenas nos braços, mas na mente e na alma. É por Ele que mesmo quando os meus olhos veem o horror e o corpo sente o cansaço, eu sigo em frente. A farda que visto não é apenas tecido e costura. Ela é feita de sangue de quem já tombou, do suor de quem já resistiu e da esperança de quem ainda acredita que Moçambique merece ser livre. Cada vez que ajusto o meu uniforme, lembro que o meu compromisso é com cada criança que corre livre pelos campos, com cada mãe que reza pelo filho ausente, com cada velho que espera ver paz antes de fechar os olhos para sempre. Foi por isso que aceitei este chamado, e foi por isso que, mesmo enfrentando a morte todos os dias, ainda me recuso a recuar, como disse o apóstolo Paulo na segunda carta ao Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que essas palavras sejam um dia escritas sobre mim quando meu tempo aqui chegar ao fim, porque a luta que travamos aqui não é apenas contra o inimigo de carne e osso, mas contra o mal que tenta destruir a nossa pátria desde dentro. O egoísmo, a cobiça, a traição, a mentira e a indiferença. Moçambique é mais que terra, é mais que bandeira. É o lar que Deus nos deu, e como filhos cabe a nós protegê-lo, assim como o pastor protege suas ovelhas, como Jesus nos ensinou em João 10:11.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou apenas um soldado simples, anônimo, mas escolhi estar aqui onde muitos temem pisar. Não porque sou forte, não porque a força que me sustenta não vem apenas do treinamento, vem da fé que trago no peito. Meu Deus é a minha torre forte. Minha pátria é a minha herança. Minha pátria é o meu povo. A minha pátria é a minha família. Jovens moçambicanos, se um dia ouvir alguém perguntar por que ser soldado, por que lutar se a guerra traz tanta dor, respondam com convicção, porque se não houver quem luta pela paz, a injustiça tomará conta do mundo. Lembre-se das palavras de Isaías 6:8, quando o Senhor perguntou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa foi a minha resposta quando a pátria chamou. E se hoje estou aqui é porque aceitei esse chamado com um coração cheio de amor, com coragem e fé. Enquanto tiver fôlego, enquanto minhas mãos puderem segurar esta arma, enquanto meu coração bater, eu lutarei não por glória pessoal, não por medalhas, mas por vocês, por cada moçambicano que sonha em viver num país livre, justo e em paz. E quando a paz finalmente vier e os tiros cessarem, que cada um de vocês saiba, a liberdade tem um preço e que nunca se esqueçam de quem diz, ou de que diz no João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade da pátria começa quando cada homem se torna livre por dentro. Livre do medo, livre da mentira, livre do egoísmo, livre para amar a pátria como se ama a própria alma. Esta é a minha escolha, esta é a minha luta, este é o meu legado. Que Deus guarde Moçambique hoje e sempre, pela pátria, pela fé e pela paz. Se esta mensagem tocou o teu coração e apoia esta voz, segue o meu perfil, deixa o teu comentário, partilha com quem precisa ouvir. Juntos somos mais fortes por Moçambique. Tchau, aquele abraço.